Aqui no IFC eu simulei a fase de grupos da Copa do Mundo de 2026, mas com um detalhe muito importante: em cada simulação eu mudei apenas uma coisa, a camisa 9 da seleção brasileira. Entre eles são Caio Jorge do Cruzeiro, Vitor Roque do Palmeiras, Pedro do Flamengo, João Pedro do Chelsea e o Endrick do Real Madrid, que agora foi emprestado pro Lyon da França. A missão é simples: descobrir quem realmente merece ser o centroavante titular do Brasil. Para ser justo, todos os jogadores enfrentaram os mesmos adversários, na mesma formação, com os mesmos companheiros de time. Os 3 jogos vão ser contra Marrocos, Panamá, que entra no lugar do Haiti, já que não tem no jogo, e a Escócia. Agora é simples, vamos ver quem resolve, quem some e quem realmente merece vestir a camisa 9 da nossa seleção. Lembrando que eu não vou jogar nenhum dos jogos, vai ser tudo simulação, vai ser IA contra IA. Bom, os 2 times vai ficar assim. Primeiro nós vamos simular com o Caio Jorge, depois o Vitor Roque, depois o Pedro, depois o João Pedro e por último o Endrick. Vai ser meio os jogadores que estão jogando no Brasil e os jogadores que estão jogando na Europa por último, que no caso é o João Pedro e o Endrick. E em cada jogo vamos fazer um ranking. O que vai contar aqui para nossas simulações de quem tem que ser verdadeiramente o camisa 9 da nossa seleção brasileira vai ser as assistências e os gols marcados. Como nós estamos falando de centroavante, então os gols marcados vai valer 1 ponto e as assistências vai valer meio ponto, para ser mais justo para quem fazer gol. Então, sem mais enrolação, vamos para essa simulação contra Marrocos com o Caio Jorge. E no primeiro jogo contra Marrocos, aos 5 minutos, Bruno Guimarães arrisca um chute de longe, mas o goleiro já estava ligado. E aos 20 minutos, Brahim Dias recebe um passe na grande área para fazer um lindo lançamento para o Adli marcar o primeiro gol para o Marrocos. E o restante da partida foi bem fraco. As 2 seleções não conseguiram fazer nada. Caio Jorge então não marcando nenhum ponto nesta partida. Dessa vez vai ser Brasil contra Panamá, já que o Haiti não tem aqui no IFC. Lembrando que a formação é igual ao último jogo. Então vamos para esse jogo. No jogo contra Panamá, aos 12 minutos o Neymar encontrou um lindo passe para Caio Jorge ficar cara a cara com o goleiro, mas ele desperdiçou. Esse jogo foi bem fraco, principalmente no primeiro tempo, tanto que no segundo tempo o Caio Jorge não estava jogando muito bem, então o Ancelotti simplesmente trocou ele pelo Rodrigo. Esse jogo estava tão ruim, mas tão ruim, que o Vinícius Júnior foi lá, cometeu uma falta tão grave que aí o juiz não perdoou e deu vermelho para ele. Mas mesmo assim a seleção brasileira é mais forte e conseguiu marcar pelo menos um gol. Matheus Cunha foi lá e fez o dele. Então, sendo assim, vamos para o último jogo com o Caio Jorge, lembrando que ele não fez nada até agora na seleção brasileira. E o último jogo vai ser Escócia contra a seleção brasileira. Aos 25 minutos de jogo, o Vinícius Júnior consegue fazer um gol com assistência exatamente do Caio Jorge, um belo gol tirando ali do goleiro. Aos 30 minutos de jogo, Neymar consegue fazer um belo gol com assistência do Vinícius Júnior. E que golaço, hein? Fora da grande área, de perna esquerda. Que curva é essa, Neymar Júnior? Aos 42 minutos, Caio Jorge fez um belo gol com assistência linda aqui do Estevão. Uma paulada pra cima do goleiro. E esse jogo terminou em 3-0 para a seleção brasileira. E esse jogo sim, a seleção brasileira jogou muita bola. A Escócia não teve nem espaço para finalizar, apenas uma finalização no jogo contra 11 da seleção brasileira. E a posse da seleção brasileira também absurdo. Um ótimo último jogo aqui do Caio Jorge, fazendo um gol e uma assistência no último jogo. Então ele acaba ficando com 1,5 ponto. Agora vamos ver o próximo jogador. Então o time da seleção brasileira vai ficar assim com o Vitor Roque, apenas trocando o Caio Jorge pelo Vitor Roque. No primeiro jogo contra Marrocos, o Vinícius Júnior consegue adiantar uma bola aqui pro Neymar. O Neymar pedala e consegue fazer uma boa finalização, mas o goleiro consegue fazer uma linda defesa. E o goleiro marroquino não tava de brincadeira. Neymar deu lindo passe para o Vinícius Júnior ficar praticamente sozinho contra o goleiro, mas o goleiro mesmo assim consegue uma linda defesa. E de tanto a seleção brasileira brigar, Matheus Cunha tenta um passe aqui para Vitor Roque aos 80 minutos, mas a defesa estava ligada, interceptou, mas o Matheus Cunha estava mais ligado ainda, conseguiu recuperar a bola e marcou esse lindo gol para a seleção brasileira, assim marcando 1-0 para a seleção brasileira. Mas aos 90 minutos, Marrocos consegue um lindo cruzamento
momento, mas o Alisson estava lá para interceptar e salvar o Brasil dessa fase de grupos. Então, primeiro jogo, 1 a 0 para a seleção brasileira. E vendo as estatísticas aqui, foi um jogo bem parelho, principalmente na posse de bola, mas em caso de finalizações, o Brasil foi bem melhor. Foi 8 finalizações contra 3 do Marrocos. Vindo aqui para desempenho, Vitor Roque, que fez 2 finalizações, mas não conseguiu nenhum gol e nenhuma assistência nesse primeiro jogo. Então vamos para o segundo jogo. No jogo do Panamá foi um jogo muito ruim, principalmente o primeiro tempo não teve nada. Aos 62 minutos do segundo tempo, o Neymar consegue o lindo passe também achando o Estevão, que consegue uma linda finalização de fora da área, sem chance para o goleiro. Joga a luva, goleirão! Jogo contra Panamá finalizado, 1 a 0 para a seleção brasileira. Seleção brasileira ficando com 12 de finalizações contra 6 de Panamá. Posse de bola ficando igual para as duas seleções. Vitor Roque fez 4 finalizações, 50% dessas finalizações foram certas, mas ele não fez nenhum gol e nenhuma assistência, ou seja, nenhum ponto para ele nessa partida. E o jogo contra a Escócia foi um jogo bem truncado. Aos 10 minutos teve uma trocação da seleção brasileira que o Casemiro consegue uma boa finalização, mas o goleiro da Escócia consegue uma linda defesa. Teve uma linda defesa aos 59 minutos que o jogador da Escócia arriscou praticamente ali no meio de campo e o Alisson fez uma linda defesa. Aos 89 minutos surgiu um passe lindo para o Vinícius Júnior, mas o Vinícius Júnior não consegue executar bem. E terminou assim o jogo. Vitor Roque não consegue nenhuma assistência e nenhum gol. Então Vitor Roque não conseguiu contribuir para a seleção brasileira nesses 3 jogos. E a seleção brasileira com o Pedro vai ficar assim. No primeiro jogo contra Marrocos, aos simplesmente 5 minutos de jogo, Neymar consegue achar um lindo passe para o Pedro finalizar com categoria de finalizador de camisa 9, marcando já o seu primeiro gol já no primeiro jogo. E foi um jogo truncado o resto da partida. Neymar teve alguns lances bem bonitos, gerando muito perigo para a linha defensiva. Tanto que Neymar aqui foi o melhor em campo nessa primeira partida com o Pedro. Pedro então fazendo uma finalização, um gol, já com 1 ponto, ficando assim acima do Vitor Roque. Mas é o primeiro jogo do Pedro e ainda resta 2 jogos para ele. Vamos ver se ele consegue passar o Caio Jorge. O jogo contra Panamá foi muito travado. Aos 12 minutos, Neymar consegue um lançamento para Vinícius Júnior, mas o Vinícius Júnior erra a finalização. Aos 43 minutos, Vinícius Júnior joga para trás para o Bruno Guimarães, ele dá uma bicuda dali mesmo, mas o goleiro consegue fazer uma linda defesa. E aos 56 minutos, o Alisson também consegue fazer uma linda defesa. As estatísticas foi bem equilibrada, mas as finalizações deu mais a seleção brasileira. Vamos ver o último jogo. No jogo contra a Escócia, aos 45 minutos, o Wanderson recebeu uma bola do Bruno Guimarães e simplesmente mandou de longe e marcou um lindo gol. E aos 49 minutos, Alisson conseguiu fazer uma linda defesa. E aqui o Brasil jogou muito bem. Teve uma posse de bola parelho, mas as finalizações foram muito boas. Então acabou esse jogo com 1 a 0 para a seleção brasileira. Olhando para o Pedro, então, ele fez 3 finalizações com 33% dessas finalizações foram certas. Então foi bem abaixo. Mas falando de nota aqui, ele até que não foi tão mal, porque o melhor aqui foi Wanderson, que fez o gol, com o Neymar Júnior foi 7.9 e o Pedro foi 7.6. Então ele tá dentro da média ali, mas ele acabou ficando em segundo lugar, porque ele apenas fez um gol no primeiro jogo e não fez mais nada. Já o Caio Jorge fez um gol e uma assistência, então fica em primeiro lugar Pedro em segundo, e em terceiro lugar está Vitor Roque sem contribuição nenhuma. Então essa foi a parte 1. Se vocês gostaram, deixa muito like para que eu possa trazer a parte 2 desse vídeo. E deixa seu comentário aí, para você, quem deve ser o camisa 9 da nossa seleção brasileira. Então eu deixo vocês por aqui, um abraço do John, fui!